Bem-vindo ao podcast do Educativa, tudo bem? Hoje a gente tem aqui um encontro fantástico para discutir vários assuntos de muita pertinência nesse momento que nós vivemos, e nós convidamos aqui a professora Fernanda Ducari. E olha, antes de a gente começar esse bate-papo, espero que vocês gostem, podem mandar suas perguntas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu quero também falar sobre os nossos patrocinadores. Quem patrocina hoje esse podcast é a Engenhoteca, que trabalha com cultura maker, eles tinham robótica na sala de aula. Então, visita lá o site deles, é www.engenhoteca.com.br. E para entrar nesse assunto, eu quero conhecer um pouquinho a Fernanda, entender o que ela está fazendo ali na área de educação, trabalhando também com diversos conteúdos relacionados à área de gestão, entre outros também como orientação. Fernanda, é um prazer recebê-la, viu? Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Contar da minha trajetória, são 30, quase 30 anos na área de educação. Passei 20 anos lecionando para a educação básica, infantil ao quinto aninho. Sou uma professora alfabetizadora e sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga e especialista em educação inclusiva. E na minha trajetória a gente nunca sai da área da educação, né? Mas na área de gestão, passei pela coordenação pedagógica, depois assumi uma direção pedagógica em uma rede particular de ensino, e hoje estou na orientação pedagógica, mas voltada para a área de inclusão, em outra rede particular de ensino também em São Paulo. Muito bem, Fernanda, e me conta um pouco mais, o que é o CARI? O CARI é o Centro de Apoio e Reforço Escolar, é uma clínica Uhum. multidisciplinar, né? Nós temos lá atendimentos psicopedagógicos, neuropsicopedagógicos, psicológicos, fonoaudiológicos e neuropsicológicos, Uhum. além das parcerias com a parte clínica, médica, né? Neurologia e pediatria. Então, nós trabalhamos com crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, Uhum. dificuldades emocionais, enfim, toda a gama aí voltada para a educação e o socioemocional. Perfeito. E Fernanda, você falou também sobre educação inclusiva. Muita gente que acompanha a gente aqui nas redes sociais ou mesmo no podcast, sempre trabalha esses assuntos, mas a gente quer saber, assim, o que é educação inclusiva? Bom, hoje a educação inclusiva, ela engloba a educação como um todo, porque Uhum. os portadores de necessidades especiais, os indivíduos portadores de necessidades especiais, eles estão incluídos dentro das escolas. Antes eram muito segregados, né? Perfeito. Eram nas escolas de educação especial. Então, são os autistas, Uhum. disléxicos, portadores de TDAH, Uhum. descalcúlicos, disgráficos, enfim, todas as necessidades especiais aí atribuídas às dificuldades de aprendizagem como um todo. Uhum. Então, ele, após a LDBI, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação Inclusiva, eles foram incluídos na educação básica e eles têm um atendimento escolar, porém diferenciado, de acordo com as necessidades de cada um. Uhum. Enfim, E você trouxe um pouco para mim aqui que antes era uma coisa à parte. era bem Esse segregado. movimento de começar a perceber que isso não fazia sentido, começou quando ou como? Isso já vem de 2009, É 2010, né? recente, então. É, Recente. na verdade não deveria, né? Eu acho Uhum. que deveria vir na educação como um todo, mas é que começou a se estudar sobre Uhum. os portadores de necessidades especiais quando começaram a surgir, né? As especializações. Então, Uhum. vamos supor, a psicopedagogia, ela teoricamente, perto da pedagogia, vamos dizer assim, ela é muito recente, né? Perfeito. Então, eles eram segregados, eram colocados todos num pacotinho, vamos Uhum. dizer assim. E começou com síndrome de Down. Aham. Né? Era o que começou a aparecer dentro das escolas. Começou a se estudar e verificou-se que eles tinham condições de ir para a educação formal, vamos dizer assim, sem estar inseridos nas escolas de educação especial, Uhum. com um atendimento diferenciado. Uhum. Então, e aí veio a neuropsicopedagogia, que tirou todas as dificuldades de aprendizagem dos pacotinhos. Antes nós colocávamos síndrome de Down, todos eles no mesmo pacotinho, TDAH, todos no mesmo pacotinho, os Uhum. autistas todos no mesmo pacotinho. Com a neuropsicopedagogia, isso
desvinculou. Então, nós entendemos que cada cérebro é um cérebro, cada Perfeito. indivíduo é um indivíduo. E isso veio para a educação como um Uhum. todo. Então, as crianças não aprendem da mesma maneira. Uhum. Mesmo não tendo necessidades especiais, eles não aprendem da mesma maneira. Então, por que não? Um síndrome de Down não está inserido numa sala de aula, numa primeira série, no primeiro aninho, desculpa, segundo aninho? Por que não? Se Uhum. cada um aprende de uma maneira diferente. Aham. E esse movimento, eu acho que ele é interessante porque ele de fato é inclusivo, né? A gente volta àquela questão da educação inclusiva. Hoje, como é que você percebe essa relação das escolas em aceitar esse tipo de situação que, obviamente, é uma situação que deve acontecer, né? A educação inclusiva tem que acontecer, tem que permear todos os segmentos. Mas a escola hoje, ela está preparada para receber esses alunos? Como é que é a sua visão como especialista? Não, não estão preparados até pela formação dos educadores como um todo, Uhum, né? Eu costumo dizer nas palestras que eu dou por aí, que o professor, todos os professores, independente da área que trabalha, tanto o professor de educação básica como o professor especialista, que é de língua portuguesa, matemática, química, física, enfim, todos eles deveriam fazer a psicopedagogia. uhum, Por quê? Porque você entende como aquele indivíduo aprende, independente da necessidade. uhum, As escolas preparadas para isso não estão, justamente por causa dessa má formação. uhum. Vamos tirar o má formação. Falta de formação nessa área em todas as universidades. E elas não estão preparadas porque eles são diferentes e acham que são um bicho de sete cabeças. E não são. Eles são indivíduos que, neurologicamente falando, eles não estão, eu vou pôr entre aspas, porque não é um termo que a gente costuma utilizar, mas é para as pessoas entenderem. Eles não são normais como a grande maioria, São o que né? eles chamam de crianças atípicas, Exato, os neuroatípicos, né? neuroatípicos. Porque hoje já se sabe que a grande maioria, distúrbios, transtornos, síndromes, Uhum, são neurológicos, são de fundo neurológico. uhum, Então, eles são neurodivergentes, aham. né? Então, os professores e as escolas, de um modo geral, não estão preparados para isso e acham que um TDAH ele não funciona dentro de uma sala de aula. Funciona, se ele for manejado Uhum, de acordo, ele funciona. Lógico que funciona. Só que a grande maioria dos professores, eles trabalham a educação, ministram as suas aulas, têm um manejo pedagógico como no século passado. uhum. Eles continuam, apesar de metodologias ativas, que são muito funcionais para as crianças e adolescentes atípicos, né? Mas eles ainda não saíram da caixinha. E as escolas como um todo também não. Eu vi um ditado, Fernanda, que eu achei muito engraçado, que ele diz o seguinte, acho que reflete muito o que você trouxe. As escolas são do século XIX, os professores do século XX e os alunos do século XXI. Eu Eu, costumo dizer que os alunos já são do século 31, 31, né? é verdade. Mas isso virou um meme isso, É, né? E é verdade. uhum, E agora, deste lado, do outro lado da educação, vamos dizer assim, porque uma coisa é você ser professor. é Você verdade. está ali, né? Uma coisa é o ambiente da sala dos professores, outra coisa é quando você enxerga do outro lado, Uhum, da coordenação pedagógica, da direção pedagógica a qual eu passei, e agora na orientação pedagógica. Você tem um olhar, porque você está olhando, você tem que olhar para o indivíduo, que é o uhum, aluno, o estudante, você tem que olhar para o professor e tem que olhar para o funcionamento do colégio como um uhum, todo. E tem que fazer casar tudo isso. E aí você sabe o que aquele professor está fazendo, uhum, porque você é da área. Você já deu aula. Uma coisa é você ser colocado em uma coordenação pedagógica. Outra coisa é você ter passado pela sala de aula e estar na coordenação pedagógica, direção, orientação, enfim, todos os cargos de gestão. Então, não é que o professor está errando ali, uhum. mas você sabe como ele poderia fazer diferente. Joãozinho, faz dessa maneira, vamos tentar esse manejo, olha para essa criança, para esse adolescente dessa maneira, Uhum, explica um comando básico, explica mais devagar, uhum, explica por partes, né? O texto que você vai dar para esse estudante,
não pode ser um pouco menor? Ele não consegue manejar um texto como um outro, por exemplo, ele neurologicamente falando, ele não consegue manejar dessa maneira, Uhum. mas é difícil para o professor entender, E eu fico muito difícil. E eu fico imaginando, Fernanda, a discrepância que a gente também tem na área privada e na área pública. Como é que você enxerga isso? Eu sou uma defensora da escola pública, Uhum, apesar de grande parte da minha carreira ter sido constituída na escola privada, na rede uhum, privada de ensino. Mas como existem escolas públicas ruins, existem escolas privadas ruins também, como existem escolas públicas excelentes e escolas privadas excelentes. A formação do professor é a mesma. O mesmo professor que está na escola privada, ele está na escola pública. uhum, O governo precisa de mais subsídios para a escola pública? Sim. Precisamos melhorar a formação desses professores? Precisamos. Mas tem o eu educador, né? Eu não fui para a área da educação inclusiva porque o governo me deu subsídios para isso. Foi uhum, porque eu senti necessidade, porque eu recebi uma criaturinha síndrome de Down na sala de aula. A uhum. minha coordenadora simplesmente chegou e falou: Fê, o ano que vem você vai ter uma síndrome de Down na sala de aula. Primeiro aninho? Como assim? Uhum. Como que eu alfabetizo uma criança com síndrome de Down? Era quando estavam ingressando os neurodivergentes nas escolas. Foi o seu primeiro contato Foi, trabalhando com crianças foi. neurodivergentes. E aí fui buscar, Uhum, né? Porque as escolas, de um modo geral, as instituições, governo público e as escolas privadas, as mantenedoras, elas têm como obrigação, vamos dizer assim, formar esse professor, acompanhar a formação desse professor? Sim, mas e o meu volto a dizer, o meu eu educador, uhum. né? A minha coordenadora chegou e falou: você vai ter uma síndrome de Down na sala de aula. E Respiro fundo. tá, Fernanda, vamos lá. Onde que eu busco uma formação Uhum, para aula? Na época eu dava aula para salinha de primeiro aninho, que é a alfabetização, que é uma paixão que eu tenho também. Vamos buscar onde que formação, que extensão que existe? Existe uma pós-graduação sobre isso? Apesar das faculdades na época que eu fiz, óbvio, você ter lá o sexto semestre, eu escolhi a educação especial, mas é en passant, uhum, né? Você tem uma base. Inclusive falou só sobre síndrome de Down, mas não didaticamente falando, não teve a formação de como que eu ia alfabetizar uma criança com síndrome de Down. Aí foi que eu descobri a psicopedagogia, lá em 2006. uhum, Falei, caramba, existe uma pós-graduação nisso? uhum, Vamos lá. E a princípio eu fiz para sala de aula, não foi para clinicar. uhum, Eu fui clinicar muito tempo depois. Essa é uma outra história, né? O CARI não é uma formação minha, uhum, né? Não foi construído por mim. Eu fui chamada para trabalhar no CARI e hoje ele é meu, uhum, né? Eu tinha uma sócia e hoje virou um sonho, uhum, né? Como diz um grande educador que eu conheço, o professor Alan, ele fala: o CARI é seu sonho, né? Hoje é o meu sonho. uhum. Meu sonho de fechar as portas, inclusive, porque o outro sonho que eu tenho é de que todas as escolas atendam todos os indivíduos neurodivergentes com excelência, E né? aproveitando essa fala, Fernanda, o que que falta de política pública para que isso aconteça? Bons profissionais, Uhum, né? Um atendimento de excelência em centros de aprendizagem. Por exemplo, aqui em Santo André, existe uma instituição privada que tem um laboratório de aprendizagem, né? Fora grandes núcleos nas UBSs de Santo André que tem os especialistas, né? Porém, a população de Santo André é muito grande e está crescendo cada vez mais, os uhum, neurodivergentes. Está faltando investimento, uma melhor adequação nas formações, né? Eu acho que já parte da formação inicial. Se as universidades públicas e privadas aperfeiçoarem a formação uhum. do professor das diversas áreas, né? E começar a se basear nos neurodivergentes também, já é meio caminho andado. Perfeito. Investimento é Uhum. fato.
né? Isso sem sombra de dúvidas, destinar um maior investimento para essa área, né? Até porque a lei da inclusão está aí. É Os verdade. estados e municípios são responsáveis hoje pelo público, né? Só que, infelizmente, eles só querem cortar, né? Corta investimento aqui, corta o investimento ali, e eu acho que, a princípio, o aumento do investimento e o fortalecimento nas formações de professores como um todo já seria meio caminho andado aí. E, ó, Fernanda, eu tenho uma curiosidade. Hoje você trabalha com orientação pedagógica, também formando professores. Hoje, o que você enxerga da maior dificuldade, o maior desafio desse professor dentro de sala de aula? Ou quais que são as principais dúvidas que eles trazem para você? Na verdade, eles não trazem, eu não vejo como dúvida, Hã? eu vejo como, nossa, isso é muito novo para mim, eu não tenho obrigação, eu não sou especialista. Não precisa ser especialista, Uhum. basta você ser especialista na disciplina que você dá aula, né? Seja de química, física, biologia, português, matemática, enfim. Você não precisa ser um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo para lidar com os neurodivergentes. Mas eu acho que tem essa barreira porque o professor acha que não tem obrigação, Uhum. né? Mas o fato deles deixarem de ser professores do século XVIII, do É. século passado, já é um caminho. Ter a escuta ativa, o Uhum. olhar atento e amor. Nós já temos aí um ganho excelente para essas crianças e adolescentes aí dentro de sala de aula, Que legal. né? E você me trouxe aqui, você falou que o Cari, na realidade, você começou lá, né? Você conheceu ele e depois você se tornou a A sócia, né? A proprietária. proprietária. Como é que foi isso? Justamente nessa escola privada que eu trabalhava, uma outra professora Uhum. colega, ela possuía o CARI. E aí ela falou: Fê, eu sei que você é psicopedagoga, eu estou precisando de uma outra psicopedagoga, a demanda cresceu lá no Uhum. CARI, eu não estou dando conta. Ela falou: você não quer vir trabalhar comigo? Falei: não, eu não fiz a psicopedagogia para Uhum. clinicar. A minha psicopedagogia era para sala de aula. Ela falou: não, vem, você vai curtir, é uma outra visão. Falei: ah, vamos lá, vamos Uhum. ver como é que é. E aí comecei estagiando com ela, mas ela já me passou alguns aprendentes, enfim. Eu gostei tanto. Uhum. E aí você tem o outro olhar, o olhar extra sala de aula. O que essa criança, o que esse adolescente precisa extra sala de aula, Uhum. né? E você começa a mudar a sua abordagem também na sala de aula como especialista Uhum. clinicando, né? E aí eu comecei a gostar e, e começaram a surgir os aprendentes, né? E mais um, e horário enchendo, enchendo, e eu comecei a gostar daquilo, dando aula e clinicando. E aí ela se mudou para outro estado. Ela está em Minas hoje. Ela falou: Fê, ou eu vou fechar as portas, ou você assume o CARI aqui, porque ela abriu uma unidade lá em Minas. Falei: não, eu assumo, vamos ver se eu consigo. E eu assumi, e aquilo, aí começaram a vir as parcerias, veio a psicóloga, veio a fono, Uhum. e aí virou uma clínica multidisciplinar. Aí ela falou: Fê, eu não quero mais o CARI de Santo André, só vou ficar aqui em Uberaba. Falei: tá bom, então Uhum. agora ele é meu. Então ele ia abrir uma outra unidade em São Caetano Uhum. na época, porque começou a crescer a demanda. E, gente, isso é apaixonante, é delicioso trabalhar com essa parte clínica. E a gente vê o brilho no seu olho quando você Nossa, fala. mas eu ainda tenho esse sonho. Eu amo o CARI Uhum. hoje, é o meu sonho. Mas um sonho maior que eu tenho é que ele não exista mais. Uhum. Tá, que ele exista para eu formar professores, para dar palestra, para fazer um podcast, né? Uhum. Para dar informações, porque conhecimento nunca é É demais. verdade. Mas o meu sonho é que as escolas hoje supram as necessidades das crianças, que eles não precisem dessa intervenção extra, né? O CARI hoje, vocês têm essa equipe multidisciplinar e geralmente não, o CARI ele faz o contato com a escola oferecendo esse serviço, é isso? É assim que Na funciona? verdade,
é uma via de mão dupla, Tá. né? A gente oferece o serviço para Uhum, parceria com as escolas, mas geralmente essa é a condução que eu dei para o uhum, CARI. As escolas nos procuram, então, olha, então eu tenho a parceria com as escolas, uhum, né? Eu não vou. As escolas me chamam para dar formação para professores, ok, uhum, mas as escolas indicam para atender aquela criança ou aquele adolescente e às vezes, muitas vezes adultos uhum. com as necessidades educacionais especiais aí. E nesse tempo que você está trabalhando, teve algum caso que você se lembra com muito carinho ou foi muito desafiador? Todos, Eu na imagino. verdade todos, mas foi quando eu recebi o primeiro autista, Uhum, né? No CARI, porque eu tive o desafio escolar, que é a síndrome de Down, que hoje é a paixão da minha vida, tá com 18 anos hoje. E quando nós recebemos um autista, uhum, né? Estavam começando os diagnósticos aqui no Brasil, diagnóstico na verdade, todos os diagnósticos ainda têm algumas falhas, mas como quando estavam começando os diagnósticos de autismo, não se sabia nada e precisaria foi quando eu trabalhei diretamente com a equipe multidisciplinar, nós 4 uhum, trabalhando ali com esse autista. E hoje ele é um garoto extremamente autônomo, vamos uhum, dizer assim. Mas era um autista suporte 2, um grau de leve para moderado, vamos dizer assim. Chegou para gente numa situação deplorável e hoje ele é autônomo, aham, né? Foram 4 anos aí trabalhando com esse garoto. Hoje ele não precisa de terapia porque ele é autônomo. Então, esse é um caso que brilhou os olhos, assim, porque, poxa, é, não é que dá certo isso? uhum, Não é que a gente faz o trabalho correto? É esse o caminho? E foi quando eu fui buscar neuropsicopedagogia, uhum, né? Que aí é uma formação pós a psicopedagogia eu falei, gente, não está mais dando certo, não está mais funcionando só a psicopedagogia, uhum, porque a gente coloca todos no mesmo pacotinho. Foi quando surgiu esse autista uhum, que aí eu falei, esse manejo psicopedagógico não está funcionando. Será que existe uma outra formação que seja mais ampla? aham, E aí foi quando fui buscar a neuropsicopedagogia. Então, hoje, é, a gente consegue dividir muito bem a criança que precisa só do manejo psicopedagógico tá. e a criança ou adolescente que precisa do manejo neuropsicopedagógico. Como é que funciona isso? O neuropsicopedagógico, a gente na formação, a gente começa a entender como esse cérebro funciona. Uhum, A psicopedagogia, a gente não vai muito para a parte neurológica, né? A gente entende o TDAH, as especificidades do TDAH e o que ele precisa de manejo psicopedagógico. Ele precisa de estimular mais a leitura. Vamos estimular a leitura. Ele precisa estimular a escrita. Vamos estimular a escrita. Na neuropsicopedagogia, primeiro você entende esse TDAH, que uhum, parte ali do cérebro onde ele está com maior dificuldade. Então, você começa a restringir. O cérebro dele na área da leitura é defasagem, então só vou focar na leitura. Na psicopedagogia, a gente foca tudo. uhum, É a leitura, é a escrita, que é onde o TDAH apresenta as dificuldades. uhum. Eu tô pincelando, Claro, né? claro. Mas a neuropsicopedagogia você vai mais na especificidade neurológica, Uhum, né? Você entende como esse cérebro aprende, sabe que o TDAH número 1 não é igual ao TDAH número 2. Você começa a uhum, separar. E foi quando, com esse autista especificamente, que qual a especificidade desse cérebro? aham, Então, ele era um manejo comportamental e era um manejo na área da matemática. Vamos para isso. uhum, Na psicopedagogia, você coloca esse autista no mesmo pacotinho, vamos lá. É comportamental, o autista, o que ele precisa? Comportamental, socioemocional, alguns têm alguns problemas psicomotores, não são todos, mas eles vão para o mesmo pacotinho. Na neuro, não. uau, Na neuro, tá, o enfoque é comportamental, o enfoque na parte psicomotora, vamos trabalhar aqui. Então, uhum, você estuda esse cérebro, você entende esse cérebro.
Não na parte médica, mas na parte da neurologia, vamos dizer assim, mas na parte da aprendizagem. Você entende ali naquele cérebro, naquela área onde você precisa estimular, onde você precisa focar. E, Fernanda, olha, fiquei encantado, porque assim, eu imaginava que era gigantesca essa área de atuação, mas eu tô vendo com sua fala aqui que ela é muito maior do que eu imaginava. E quando a gente fala sobre essas questões, tem alguma tecnologia que está sendo, sei lá, desenvolvida, algum tipo de pesquisa dessa área que você está enxergando como promissora? Promissor as tecnologias hoje, elas estão muito avançadas porque elas são muito funcionais Aham. para os neurodivergentes, né? Por quê? Porque estimulam todas as áreas do cérebro. Uhum. Então, hoje, eles estão desenvolvendo softwares, aplicativos, inclusive tivemos aí o ano passado, numa escola privada a qual nós trabalhamos, os nossos estudantes, juntamente com a coordenação do coordenador pedagógico do colégio, eles desenvolveram um software. Uhum. Estudantes de ensino médio desenvolveram um software de estímulos neurológicos Uau. para autista, para Alzheimer, Uhum. para quem os adultos que tiveram AVC. Então, específico para esse estímulo, Uhum. né? Existem softwares específicos para estímulos fonoaudiológicos, existem softwares exclusivos para TDAH, existem softwares para estímulos auditivos e do processamento sensorial auditivo. Então, é muito promissor, porque e para essa geração a tecnologia é o que Uhum. funciona, É né? verdade. Então, é a tecnologia voltada, sem exageros, Uhum. óbvio, e dirigida para essas áreas, para esse estímulo, né? Vamos dizer assim. E está muito promissor esse mercado. Que legal! Nossa! E eu tenho uma impressão, Fernanda, provavelmente deve ser equivocada, mas não custa perguntar, né? Afinal de contas, estou como uma especialista aqui. Mas eu tenho percebido, visitando muitos colégios aqui no Brasil, de gestores, né, educacionais, coordenadores, falando que estão recebendo cada vez mais, cada vez mais frequente receber crianças com TDAH e autismo. Isso é uma falácia? Pode ser a realidade, mas tem algum dado que mostre que as crianças realmente estão vindo com esses pontos, essas questões de desenvolvimento? Na verdade, e cada vez mais vai aumentar, Aham. tá? Até porque agora os diagnósticos estão bem precisos, Uhum. estão autênticos, Uhum. né? Não é um modismo. Tá. Teve um modismo aí de Uhum. TDAH, de autismo, né? Agora, esqueceram um pouco do TDAH e o autista, né? O autismo parece uma moda, todo mundo é autista hoje. Uhum. Mas estamos recebendo, sim, mais estudantes diagnosticados, até porque a impressão que a gente tem é que aumentou, como eu disse, os diagnósticos estão mais precisos, Uhum. né? Então, eles estão chegando, até porque está se estudando mais sobre isso. Então, está se descobrindo mais. Então, obviamente, aumentou a quantidade da população. E os manejos extra-escola, Uhum. excesso de tecnologia, excessos de estímulos não tão eficazes para essas crianças, não tão bons para essas crianças e esses adolescentes, estão aumentando os estímulos pós-pandemia, Aham. principalmente. Exato. As dificuldades socioemocionais impactam, né, Uhum. na questão da aprendizagem, então surge aí alguns TDA, né, Uhum. ou TDAHs, pós um diagnóstico de depressão, pós-diagnósticos de transtornos de ansiedade, enfim. Então, hoje a gente fala que aumentou, mas não é porque aumentou, porque está se estudando sobre Aham. isso. E a Está, maneira de se avaliar foi aperfeiçoada? né, foi aperfeiçoada, assertiva, Uhum. né? É, os cursos de especialização estão muito mais voltados agora. Por exemplo, a neuropsicopedagogia é muito abrangente, Uhum. mas hoje existem especializações somente em autistas, Uhum. né? Em tecnologias e metodologias para trabalho com autistas, somente para TDAH, somente para disléxicos. Então, o leque está abrindo. Uhum. Então, tudo que é para aperfeiçoar é bom, né? É verdade.
E com esse emaranhado de conhecimento, de tanta coisa que a gente discutiu, imagina o seguinte, Fernando, o professor que está assistindo a gente, ou o gestor, ele está começando agora na área de pedagogia ou na área de licenciatura, e ele vai lidar, no primeiro momento, dentro de uma sala de aula. Por onde ele deve começar, do ponto de vista de compreender todo esse universo que existe por Primeiro trás? buscar, Aham. vamos buscar, né? Como eu disse, eu acho que todo professor deveria ter no combo a Uhum, psicopedagogia, porque aí já é a base para a grande maioria desses transtornos, que é o que mais nós temos nas escolas hoje, uhum, né? Como base. Autismo, TDAH, dislexia são o que mais nós temos dentro da grande maioria das escolas hoje. aham, Os diagnósticos assertivos, óbvio, né? Não aqueles modismos, uhum. porque teve um tempo que todo mundo era TDAH. É verdade. Chegava não desmerecendo a área da Uhum, medicina, mas chegava, e ele não para quieto, ele não presta atenção, ele é TDAH. Aí já uhum, ia lá, medicava. Eu costumo dizer, o trabalho sujo somos nós que fazemos, uhum, porque uma testagem para um diagnóstico é longa, uhum, não é pequena, ela é longa. E precisa de uma equipe multidisciplinar. uhum, Mas os assertivos, os diagnósticos corretos, aham, né, e assertivos é o que nós temos dentro das escolas. Então, o iniciante primeiro vai uhum, buscar a informação, porque com toda certeza ele seu primeiro dia de aula, ele vai ter lá um uhum, TDAH de presente para ele, uhum, independente do segmento que ele estiver trabalhando. Vai ter. Um TDAH vai ter, com uhum. toda certeza. E, e por curiosidade, Fernanda, existe alguma estatística que fale que meninos ou meninas têm mais tendência a algum tipo de ou TDAH ou de autismo? Isso tem alguma Autismo correlação? mais meninos, o Aham. TDAH é muito Equilibrado. equilibrado. O Aham. autismo mais meninos é menos meninas, né? Uhum. Dislexia equilibrado também, enfim, é mais específico para o autismo que mais em meninos. Os Uhum. demais é um equilíbrio aí, né? E nós estamos falando dos que mais aparecem, Tá. né? Hoje mesmo na escola a qual eu trabalho, nós tivemos um atendimento com um especialista externo de uma criança com apraxia da fala, ou Uhum. seja, é um distúrbio neurológico também, Uhum. né? E que afeta a grande maioria das áreas do Uhum. conhecimento. Então, ela precisa de um atendimento multidisciplinar e um apoio multidisciplinar do colégio também. E essa identificação, normalmente, ela começa desde pequenininho, ou mesmo na escola, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar para indicar. Mas num cenário, por exemplo, um pai e uma mãe que está nos assistindo, e ele desconfia talvez que o filho tenha alguma neurodivergência, o que que deve fazer? Primeiro, procurar o pediatra. Tá. Isso é fato, Uhum. né? E geralmente não é a família que percebe porque está diariamente com aquela criança. Verdade. Geralmente a escola percebe, Uhum. porque o funcionamento dela está diferente dos demais, Uhum. né? Não vou dizer que está abaixo ou acima, Uhum. mas está diferente da grande maioria. Uhum. Ele pode ter aquela fala que nós tínhamos antigamente, é o tempo dele. Não, isso não existe, Uhum. né? Nós temos o que a grande maioria funciona. Tá. Piaget já dizia, né? Tal idade, a tal idade, ele necessariamente Uhum. precisa estar fazendo tal coisa. Até tal idade, ele precisa estar fazendo tal coisa. Então, assim, na escola a gente observa muito isso, Uhum. né? Principalmente nas salas de educação infantil. Então, dificilmente nós temos. É, Quem chega no CARI, por exemplo, que não foi indicação da escola, a mãe percebeu, Uhum. né? Meu filho não é igual às outras crianças. Mas a escola não percebeu isso? Uhum. Não, a escola não pontuou nada a respeito, mas eu percebo que o meu filho, mas é a Uhum. minoria. A grande maioria, a percepção é na É da escola. escola. Mas se os pais perceberem algo diferente naquela criança, procurem o Uhum. pediatra de confiança, né? E aí o pediatra vai dar o caminho. Tá.
olha, vamos fazer um exame disso, vamos fazer um exame daquilo, vamos procurar, veja com a escola, como que a escola está enxergando, se a criança já está na Uhum, escola, como que a escola enxerga esse desenvolvimento. uhum, Eu acho que precisa de um olhar atento aí em ambas as partes, né? Isso se a família perceber. uhum. A escola, a grande maioria, faz o mesmo manejo. Entra em contato com a família e faz os encaminhamentos necessários. Esse é o papel da coordenação e da orientação pedagógica, né? Uhum. Da grande maioria dos colégios. E, Fernanda, eu já também ouvi de colegas professores que trazem o outro lado, o outro ponto de vista, né? Eles falam assim, olha, nós identificamos que essa criança possa ser neurodivergente, a gente já indicou para a família, mas a família se nega e fala, não, isso daqui é coisa da cabeça de vocês. Isso acontece também? Você tem bastante Bastante, caso desse? bastante. Até porque é muito difícil para a família. Exato. E a família tem aquela questão assim, onde foi que eu errei? Aham. Principalmente as mães que E a gestam. culpa, né? Culpa, você falou Culpa. tudo. Vem o sentimento de culpa. Tanto que eu costumo dizer que a sessão que a gente faz com as famílias lá no CAR, a sessão da devolutiva, né, do Uhum, parecer neuropsicopedagógico, é uma sessão muito dolorida, uhum. porque geralmente a grande maioria das mães desabam ali na sua frente, Nossa. porque é a culpa. Vem Uhum, onde. É, por que que a mãe se sente culpada? Porque foi ela que gerou. uhum, Não tem culpa, né? E eu explico, eu tenho uma maneira de falar com esses pais, assim, gente, na hora da gestação, alguma coisa ali não deu liga, uhum. deu ruim, sabe aquela, o cromossomo daqui com o cromossomo dali, eles não se gostaram, e aí? Mas eu tento explicar dessa maneira para confortar esses pais, e na escola eu tenho a mesma abordagem, Uhum, né? Porque na escola a abordagem é diferente da clínica. A família chega com o laudo. uhum, E aí a gente tenta confortar essa família. Olha, na escola nós vamos acolher, vamos fazer assim, assim, assado com ele. Não se culpe. Aí é a mesma coisa. A mãe se desespera, a mãe fala onde foi que eu errei. Alguns pais culpam as mães, ai. né? Tem isso também. Uhum, Então você tem que ter aquele jogo de uhum, cintura, né? É, e o fato da família não aceitar, para nós é muito aceitável se nós temos esse olhar uhum, de empatia com essa família. É o se colocar no lugar do outro. uhum. O que que é para essa família você dizer que ela tem um filho Exato. neurodivergente, né? Porque não foi isso que ela sonhou, Uhum. né? Por mais que depois venha uma aceitação e tudo mais, mas não foi isso que ela sonhou, E né? aquele sentimento de negação, né, de É a primeira aflição. coisa. A negação é a primeira coisa, depois vem a Uhum, aflição. E aí a negação vem junto com a culpa, uhum, né? Depois a aflição. O que vai ser do meu filho, uhum, né? Mas depois de um longo tempo aí vem a aceitação e a colaboração, uhum, né? Mas é isso que os professores não entendem uhum. de uma maneira geral, porque eles não estão nessa parte assim do olhar para essa família, Uhum. né? Porque o professor ele é muito lógico, né? Exato. Independente de ser professor de matemática ou da área de exatas, eu tenho um problema com a área de exatas. Independente dessa área, mas o professor é muito lógico. Aí eu Uhum, indiquei para essa família, ela não aceita. uhum. É meio que também o professor tentar se esquivar da responsabilidade, porque é desesperador para o professor Claro. também. É Ele também não sabe desesperador. lidar, como você mencionou na faculdade não foi ensinado. Não, não. Olha, eu sou. A minha primeira formação é a pedagogia, e venho da formação clássica da pedagogia porque eu fiz magistério, Uhum. né? Então, assim, você respira desenvolvimento infantil Exato. o tempo todo. Eu fiquei assustada quando a Uhum, coordenadora chegou para mim e falou que eu ia receber uma criança com síndrome de Down. uhum, Como assim? Síndrome de Down aqui? Primeiro aninho? uhum. E isso porque não tinha feito psicopedagogia ainda, mas eu sempre estudei muito, eu sempre busquei muito essa questão do que fazer para o meu aluno não sofrer. Porque eu fui uma criança que sofreu muito na escola, na área em matemática. Um trauma enorme. E eu tenho uma história muito curiosa
que quando fui dar aula para quarto e quinto ano, eu dei aula do quê? Matemática. Matemática. Ai, ai, ai. Tive que fazer o quê? Eu coloquei na minha cabeça, meus alunos não vão passar pelo que eu passei, porque eu sou fruto da educação Uhum. do século Passado. passado, né? Final da época militar, então assim, era uma educação bancária, literalmente Exato. falando. Era o famoso cuspe-giz, como nós falamos aí, é um manejo feio, né? Um jeito feio de falar, mas eu costumo dizer que a educação do século passado era o cuspe-giz e a da pandemia foi cuspitela. É verdade. Não posso negar, é verdade. E ó, Fernanda, estão chegando aqui algumas perguntas de professores e que casou com o nosso momento também. A primeira pergunta é do professor João de Almeida. Ele diz assim: Professora Fernanda, como podemos identificar precocemente as necessidades especiais de uma criança? Dá para fazer isso, Fernanda? Dá. Se o professor tiver, é o que eu disse há pouco, a escuta ativa, o olhar atento e o amor. Aí não precisa ser Uhum, especialista. uhum, E aí, independente da área que você escolheu, uhum, você olha para aquela criança. Sabe, você deu lá uma aula de equação, uhum, né? Você está vendo que aquela criaturinha está com aquela cara de ué, que era o jeito que eu ficava, uhum, com cara de ué. Mas eu não tive uma professor que chegou aqui no pé do meu ouvido. Tá tudo bem, Fernanda? Você entendeu? É esse olhar para essa criança, para esse adolescente. O feeling do professor é o sentir aquele aluno, é o sentir uhum, aquele estudante, né? Você começa a olhar para aquele estudante, você começa a identificar algumas coisas. Poxa, ele não entendeu. Será que eu não expliquei corretamente? Será que se eu mudar a minha abordagem, será que ele vai entender? Se eu uhum, mudei a minha abordagem de explicar, ele continuou não entendendo, é o alerta. uhum. Poxa, eu expliquei de duas maneiras, esse estudante não entendeu. Olha lá, estou identificando alguma dificuldade. Aham. Né? Então, o olhar atento, a escuta ativa e o amor, já dizia Paulo Freire, Piaget, o queridíssimo Rubem Alves, Uhum. né? Nós temos aí da parte do catolicismo um grande educador, dois grandes educadores que eu conheci. O Dom Bosco eu não conheci não, mas o Dom Bosco era um pedagogo nato, Uhum. que ele criou a educação do olhar, ele sempre preconizou a educação do olhar e do amor. E é, esse foi um mantenedor de uma das escolas das quais eu trabalhei, Padre Xavier, Uhum. que é o educador do amor. Né? Isso aí. Então, se não tem amor, né? Então, tendo amor, você já identifica alguma dificuldade aí nessa criaturinha. E aqui tem uma pergunta também do Lucas. Ele diz assim: Professora, há algum livro ou recurso que você recomenda para pais que querem aprender mais sobre educação especial? Tem um livro que chama Saúde Mental na Escola. Apesar de chamar Saúde Mental na Escola, ele é um livro para pais e educadores, tá? E ele explica didaticamente Uhum. o que é e como lidar, né? Ele é muito prático, muito básico. Então, todas as palestras que eu dou, eu falo desse livro. Ana Maria Barbosa, excelente profissional da área e excelente terapeuta, todos os livros dela, Uhum. né? Dos Mentes e Manias ali, todos os livros dela são excelentes, tanto para pais como para educadores. Uhum. E aí independe da sua formação, Uhum. porque eles são muito didáticos e muito alusivos, porque te colocam ali internalizando aquela dificuldade, aquela síndrome, aquele transtorno na prática, apesar de Uhum. você estar com um livro na mão. Muito bem. Temos aqui uma última pergunta. Nosso tempo está acabando, Fernanda. A pergunta é do Pedro. Ele fala assim: Professora, quais são as habilidades mais importantes que os professores devem desenvolver para trabalhar eficazmente com alunos de educação especial? Repetindo e não vou me cansar de falar sobre isso. Olhar atento, escuta ativa e o Uhum. amor. Essa é uma habilidade não só para a educação especial, mas para todos os estudantes de um modo geral. Uhum. Porque a gente fala educação especial, parece que nós estamos separando o Exato. estudante com funcionamento regular e o neurodivergente.
para a educação como um todo. Uhum. Olhar atento, escuta ativa e amor. Adorei, viu? E Fernanda, como é que a gente faz para entrar em contato com você, para conhecer o Instituto CARI? O meu Instagram é @fernandamombelli, Uhum, né? O CARI está no Facebook, CARI, Centro uhum. de Apoio e Reforço Escolar. Ele é em Santo André, fica ali no Parque das Nações. E o @fernandamombelli é o pessoal e o profissional tudo junto. Uhum. Ali eu misturo todo o meu amor pela educação. Tudo bem. Bom, pessoal, nós gostaríamos de agradecer. Espero que esse bate-papo, que foi rápido, né, Fernanda? Passou voando. É que vocês tenham gostado. Se liguem para os próximos podcasts. A gente vai trazer pessoas assim incríveis como a professora Fernanda. E muito obrigado. Deixa aqui seu comentário. Quem sabe a gente consegue fazer uma troca e a professora Fernanda também conseguir responder vocês aqui. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, 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 tchau. obrigada.